Boa tarde a todos e todas. Eu sou o professor Robson Xavier, coordenador do Grupo de Pesquisa em Arte, Museus e Inclusão, AME, UFPB, CNPq. Nós estamos aqui no Arte em Rede, um projeto, na verdade, que estabelece conversas com artistas, curadores, pesquisadores em artes visuais, a partir de uma discussão sobre o processo de criação em artes visuais e que pensa a relação arte não hegemônica, né, do entre lugares dessa produção. E hoje nós recebemos aqui no grupo dois artistas, dois jovens artistas, né, a Cris e o Guto, que vão falar um pouco do processo criativo deles, da perspectiva desse processo, e depois de um projeto final, né, que é o Arte em Casa, que é uma série de lives que eles estão realizando nesse momento da pandemia. Então, Guto e Cris, sejam muito bem-vindos ao Arte em Rede. É um prazer tê-los aqui. Eu queria, então, que Cris começasse a fala, falando do processo criativo dela, depois passa para Guto, e, ao final, vocês possam falar um pouquinho dessa experiência com o Arte em Casa. Ok? Então, sejam bem-vindos. Olá a todos. É um prazer estar aqui participando dessa reunião, visto que a gente sempre participa no lado interno, né? E hoje poder partilhar esse trabalho com o grupo está sendo muito rico. E eu vou apresentar para vocês um pouco da minha pesquisa e do meu trabalho artístico, né? Pensar essas relações. Sumiu de novo. Apareceu. Apareceu para vocês? Apareceu, né? Sim, apareceu, tá ótimo. Minha pesquisa de conclusão do curso do Bacharelado em Artes Visuais, ela se interessa, se desdobra a partir do campo ampliado da impressão, né? Sempre essa atenção à gravura, parte dessa linguagem, e ela estabelece diálogo com a linguagem expandida, com o campo tridimensional, que eu denomino como uma gravura experimental contemporânea, né? O percurso que eu estabeleço para embasar esse trabalho de pesquisa e artístico é a pesquisa bibliográfica, né, com atenção à produção artística de mulheres, né, como Maria Bonomo e Elisa Bracher, também a prática em ateliê, né, que é a investigação da matéria, e o sistema artográfico, a metodologia educacional baseada em arte, a artografia. Ainda que eu tenha um trabalho voltado para o bacharelado do curso, mas eu entendo a artografia como um olhar educacional que o meu trabalho, ele pediu, né, tanto como artista, dentro de uma linguagem informal de educação, né, que eu estabeleço esse vínculo. Então, eu ensejo no trabalho essa relação educacional para pensar uma pós-graduação dentro desse contexto relacional, né, que a minha pesquisa, ela se constitui a partir da constante transformação, né, uma pesquisa viva. E o trabalho, ele tem por estar dentro do processo experimental, ele participa do processo, é onde o trabalho se constitui. E algumas ativações referenciais que fazem parte da pesquisa é a hibridização de imagens, de linguagens, né, como a exemplo do meu trabalho, a escultura, o desenho, né, que estabelece a premissa do meu pensar artístico, como consequência, a gravura expandida experimental, pensar o campo ampliado, discutido por Rosalind Krauss, alguns aspectos referentes à industrialização e pós-modernidade, que são fortalecidos a partir das leituras de Lipovetsky e Deleuze-Guattari, e as questões que circundam a unicidade e o múltiplo, e, por fim, eu penso a matriz, a constituição do trabalho como a matriz plástica, né, como a matriz de reprodução.
E a partir desse mundo, dessas relações, eu estabeleço o plástico como uma metáfora, né, para esse trabalho, para a constituição de matrizes e de moldagens. As gravuras, elas não obedecem uma tiragem, né, numerada, elas sempre são fora de numeração, para que a tiragem, ela permite estar apenas nas esteiras Fabris, né, e não no objeto de arte em si. Algumas das experiências que eu tive iniciais, né, no laboratório LAG, na universidade, a partir da disciplina de gravura 1, né, alguns resultados da pesquisa em plano bidimensional das impressões que denomino como monotipias, que participaram da exposição Vocabulário do Vazio, a minha primeira individual. Aqui eu faço referência à prática em ateliê e alguns vestígios, né, de deslocamentos espaciais, que eu utilizo o meu corpo, e eu aponto também nessa pesquisa uma síntese, né, das rupturas em que a gravura passou, que ela se estabelece a partir do desenvolvimento da imprensa, o desenvolvimento da fotografia e essa revolução digital que a gente está imerso, né? E eu respondo essa pergunta, por que fazer gravuras ainda, né? E ela se dá a partir de um eixo mais, ela se interessa mais por um eixo substancial, né? Que não está inerente tanto à técnica, mas sim a questões da forma de volume, né? E a gente pensa a partir desse contexto de como são as primeiras experiências em gravuras objeto no meu trabalho, que se inicia em 2018, com essas peças que são um laboratório, né? Que eu constituo como laboratório. Experiência em ateliê, prática em ateliê, a partir da residência Movimento Arapuca, que fui um integrante. Alguns resultados, né? Que são inerentes aos cheios, vazios e volumes, que são condicionantes da moldagem, que é um tipo de ramificação da gravura contemporânea. Aqui mais um tipo de registro do processo em ateliê, da capturação dos volumes, né, a captação de volumes. E aqui alguns resultados sobre esses planos tridimensionais, né, de como eu penso essa arqueologia, esse polímero no ambiente natural e urbano. E alguns resultados, captação de registro em ateliê, experiências, né, de matrizes tridimensionais ou matrizes ou trabalhos, né, gravuras enquanto esculturas, as gravuras em diálogo com o espaço, né, as gravuras objeto, onde ela integra o espaço, ela é autorreferencial e se desvincula da centralidade totêmica, que é historicista. Esses exemplos são de montagem, né, de como integrar o espaço ao trabalho. Esse trabalho se chama Área de Risco, mais uma apropriação do espaço enquanto suporte, né, essa parede, e até então, com alguns problemas estruturais, participou da construção formal desse trabalho, né, como suporte. Se chama também, ele faz parte dessa cartilha, né, de Arqueologia do Amanhã. Alguns objetos em que também faço outra parte dessa cartilha, dessa diagramação, que se chama híbrido, né, que é a conjunção de dois ou mais objetos plásticos na moldagem, alguns exemplos desses resultados. E, por fim, eu compartilho uma instalação que se chama Sulcos Transitórios, né, que o meu trabalho se desdobra para a parte relacional, em que o colaborador ele participa ativamente do trabalho, né, onde ele se relaciona com esse material de forma direta. Desdobramento dessa instalação foi essa segunda, chamada Paisagem Transestética, constituída por plásticos bolhas, onde os colaboradores se relacionavam diretamente com o material, né, a ponto de destruí-lo. E é isso, assim, eu acho que eu concluo a minha fala estabelecendo um vínculo, assim, com a gravura, localizando-a a partir de um limbo identitário, né, de pensar que é a partir de um contexto, um deslocamento contemporâneo, a gravura hoje, ela se hibridiza com outras linguagens a ponto de realmente constituir um novo corpo, né, uma nova linguagem dentro de um contexto de percepção. É isso, obrigada. Obrigado, Cris, pela fala, ótima apresentação. Aí, então, é com você, para falar um pouco do seu processo criativo.
Acho que travou a tela de Guto. Guto, tá ouvindo? Travando, tava... Agora, tá Pronto, voltando. voltou. Não estava ouvindo nada, deu uma travada aqui. Voltou aqui, Agora mas tudo melhorou. bem. Pronto. Boa. Então, é sua fala agora. Muito obrigado. Eu vou organizar aqui. E acho que já está aparecendo para vocês, né? Deixa eu organizar os slides. Bem, é um prazer estar apresentando, falando um pouco do meu processo, né? Falando um pouco do meu trabalho, né? Da minha poética e, consequentemente, falando também da minha pesquisa de mestrado. Atualmente eu sou mestrando em artes visuais aqui pela UFPB, pelo PPGAV, UFPB, UFPE, tendo o Robson, professor Robson, como orientador, um grande prazer. E bem, esse trabalho que eu vou mostrar agora, que eu vou apresentar, é o trabalho que dá, o meu trabalho artístico, que eu venho pensando e que dá nome também à minha dissertação, à minha pesquisa acadêmica, que é A Cor que Eu Não Vejo. Essa é uma pintura de 2015 que eu trago, o título é Madrinha, que foi nesse momento, nesse período, que eu comecei a intensificar em minhas pinturas essa questão racial, as questões éticas, a partir de experiências próprias, né, vamos dizer assim, de memórias, e como eu posso dialogar isso com outras pessoas a partir das visualidades, né, do meu trabalho, das minhas pinturas. E, nesse sentido, como desdobramento dessas pinturas e pensando na expansão dessa pintura, comecei a me organizar e a pensar o trabalho a partir das cores que eu não consigo ver, das cores que eu não vejo, ou seja, o fato de eu ser daltônico, de eu falar sobre o daltonismo fisiológico e a partir disso pensar a cor que não é vista socialmente, ou seja, a cor da pele negra, que parte para o âmbito do racismo, do daltonismo racial, melhor dizendo, do daltonismo racial. Então seria o daltonismo fisiológico, as cores que eu não consigo enxergar a partir dessa alteração de percepção acerca das cores, usando isso como metáfora para falar da cor que não é vista socialmente, o que é apagado, invisibilizada em diversos setores sociais, que é a cor da pele negra. Então, eu busco falar um pouco desse termo, né, do daltonismo racial, que seria o branqueamento da pele negra, né, a partir de questões que levam até as violências, né, que a população negra sofre contemporaneamente na história, e a partir disso os processos de miscigenação que eram colocados, vamos dizer assim, no âmbito brasileiro aqui, né, na questão do Brasil, um grande projeto que foi fomentado na relação de apagamento mesmo da pele negra e maquiar isso, dizendo a partir disso que seria uma mistura natural das raças. Então, a partir disso, eu trago essa pintura, que está à direita, que é o desdobramento dessa outra pintura, né, desse tecido que eu coloco, as cores que eu tenho dificuldade de ver, ou de relacionar com uma figura de uma pessoa negra, o rosto, né, a cabeça dela pintada ali, contrapondo as cores que eu não vejo fisiologicamente, ou seja, a cor da pele negra que é invisibilizada. E esse trabalho que eu coloco à direita é um trabalho que parte disso, né, quer dizer, uma cor que eu tenho dificuldade de ver que está ao fundo do tecido, com a pele negra pintada e uma palavra que distorce totalmente aquilo que o rosto aparenta passar para a gente, a percepção de que a pessoa não está tranquila. Então, essa alteração que acontece, né, de achar que está tudo certo, a banalização da violência, a banalização do racismo, é o que traz todas essas questões da alteração da percepção do que é o negro, ou do que é a negra na sociedade. Bem, o problema da pesquisa, para falar bem sinteticamente, seria, né, envolve quais são as relações estabelecidas entre o daltonismo fisiológico e a poética visual, né, do meu trabalho, e o daltonismo social, de raça, né, de trabalhos que analiso nas exposições que eu tive aqui em João Pessoa, que eu apresentei, né, que foi a exposição Cor que Eu Não Vejo e a exposição Ainda Corpo,
né? A primeira foi na Usina Cultural Energisa, a partir de edital, e a segunda também, ainda a Corpo, que seria desdobramento dessas questões das cores, que foi no SESC Cabo Branco. E os objetivos dessa pesquisa que eu venho fazendo, tanto de escrita quanto da produção artística mesmo, na prática artística, seria investigar em meu trabalho, nessas influências do daltonismo, investigar essas relações, né, do daltonismo fisiológico e o racial, e como objetivos específicos, diferenciar o daltonismo, né, do fisiológico, trazer pontos, trazer autores e autoras que dialogam nesse sentido, identificar aspectos do daltonismo racial nas imagens, né, ou seja, nas visualidades, nos meus trabalhos, e depois analisar a metáfora dessa cor inexistente, né, e se é cor inexistente, por que ela é inexistente nas exposições individuais. E utilizo como pesquisa educacional, né, como pesquisa, como metodologia, a pesquisa educacional baseada em artes, a partir da artografia. Pelo fato de eu também ser pedagogo, eu sou formado em pedagogia pela UFPB, e trago para essa pesquisa e para esse processo artístico toda essa carga da sala de aula, né, essas relações de sala de aula, de estar em sala de aula, e como que isso interfere, como que seria o impacto disso na minha produção artística. Esses são outros trabalhos, né, que tem a cor que eu não consigo enxergar como... Enfim, a partir do daltonismo alterar essas coisas, são cores que eu tenho dificuldade de ver, e com outras palavras que banalizam o racismo, né, que seria calmo, fique sereno ou pacífico, quer dizer, não reaja, com o rosto que diz justamente o contrário das palavras. E como outro trabalho que eu investigo também nessa pesquisa, na dissertação, é uma bandeira que eu criei, uma bandeira do Brasil preta, né, que remete à necropolítica, vamos dizer assim, quer dizer, ser preto assusta, ou preto assusta ser, ou assusta ser preto. Esse trabalho remete à relação de desconforto, né, do negro ou da negra andar na rua e assustar pessoas por ser confundida por ladrão ou por bandido, ou então, a partir disso, a partir dessa confusão, né, sofrer uma violência policial, seja nas batidas policiais, né, nas revistas, ou então até mesmo perder a vida. Então, esse trabalho remete a essa dificuldade, né. E os trabalhos que eu vim fazendo, como esse Ação do Tempo, que traz a questão da degradação do negro na sociedade, né, a partir e quais são esses motivos, né, quais são as consequências também, né, dessa degradação, de onde que parte da falsa celebração de diversidade que a gente tem, né, da falsa abolição que tivemos e da negritude que ficou amigo a partir disso e cada vez mais marginalizada. E outro trabalho que eu gostaria de apresentar também é esse trabalho que eu fiz, que eu produzi durante a residência artística em Arapuca, Movimento Arapuca, que foi de 2018 até 2020, que é um trabalho que fala justamente da relação da questão, né, do lugar de fala. Qual é o nosso lugar de fala? Eu trago a mata, né, eu faço essa performance na mata, que envolve a residência, justamente para confrontar, trazer também como metáfora o lugar de fala mata. Lugar de fala é o lugar em que mata também a negritude, é o lugar que também mata privilégios brancos, vamos dizer assim. Então eu trago esse diálogo, eu coloco os cabelos, os dreadlocks que eu produzi, justamente para trazer essa agonia, esse grito, né, que lugar de fala, vamos dizer assim. E outros trabalhos que eu gostaria de falar, que são esses dois que também estão na pesquisa, que é Carta Admissional, que é um trabalho que remete que direciona para a questão dos padrões, né, dos padrões sociais, padrões mercadológicos. No caso, foi um período, remete a um período que eu tive que cortar os cabelos para entrar no mercado de trabalho, determinado mercado de trabalho, e quanto que isso machuca, quanto que isso fere, né, a questão da identidade, quer dizer, você deixar de ser quem você esteticamente também falando, e como isso afeta essas condições, enquanto a gente se vê despadronizado, né, e a verdade não é essa, são padrões que são impostos, então esse carta admissional remete a isso. E matéria de quem, que é um desdobramento desse trabalho, né, do carta admissional, que ele é feito com cabelos mesmo humanos, e partiu de uma coleta que eu coletei durante pouco mais de um ano, cabelos em salões, e eu mesmo produzi os dreadlocks com agulhas,
E esse trabalho eu busco colocar diversas identidades, diversos DNAs, diversas vivências no padrão que eu estabeleço hoje como um padrão próprio, vamos dizer assim. Então, eu repadronizo, eu decolonizo, ou descolonizo mesmo, né, todos esses padrões que estão ali impregnados na parede, a partir dos dreadlocks. Bem, é isso, esse é o trabalho que envolve a minha pesquisa agora, e tem como desdobramento outros trabalhos que eu mostro agora, que é um trabalho do chinelo, né, que é Por Onde Pisei, que remete, parte para a questão da resistência, quanto nós temos que ser resistentes, nós negros e negras, tem essa coisa da resistência, de sermos resistentes o tempo todo, e muitas vezes não é isso que a gente quer só fazer nossas coisas, fazer nossa arte, né, nossa música e dialogar a partir disso. E outro trabalho, que eu acho importante também, que é Alvo, que também é configurado a partir de cabelos humanos, sobre o tecido, e remete à questão da marginalização. O que é a margem, né? Quem está à margem e que tipo de margens são essas, né? Que, vamos dizer assim, no contexto periférico, onde a maioria da população negra vive. Bem, essa é a minha apresentação, e é isso, muito obrigado. Ok, muito obrigado. Acho que vocês podem falar um pouco da experiência agora do Arte em Casa, né? Assim, Boa. como é que gerou essa experiência do Arte em Casa? Joia. Eu vou apresentar agora os slides, eu vou começar, Cris, aí depois a gente vai se complementando. Eu vou apresentar uma imagem que é justamente uma imagem que os prints, vamos dizer assim, né, das conversas que a gente teve. Bem, o Arte em Casa foi uma ideia que a gente teve, né, a gente teve a partir de Elis, Patrícia, ela deu um empurrão para a gente fazer, vamos dizer assim, a partir da participação que a gente teve em uma live, que é a live espontânea, que o artista pernambucano Márcio Almeida, ele faz aos sábados e convida pessoas que estão participando da live ali, que estão ouvindo, estão assistindo, e outras pessoas que ele gostaria e tal. Então é uma live bem espontânea, não tem nada programado, então isso incendiou um pouco a gente. A gente já vinha com essa vontade de fazer alguma coisa, né? E então a live que a gente vem fazendo, Arte em Casa, seria justamente uma vontade que a gente tem de estreitar algumas relações, de oportunizar lugar de fala para outros artistas. Bem, eu acho que Cris também poderia falar um pouquinho, Cris. Pois é, assim, esse projeto, ele tem sob interesse também a partilha dos artistas sobre o processo artístico, né? Que geralmente o artista ele é convidado a falar de uma pesquisa já consolidada, um trabalho realizado. E nesse momento de pandemia, de isolamento, a gente também localiza esse artista, buscou localizar esse artista de maneira mais afetiva, né, para buscar compreender este processo e até esse novo processo que se constitui muito a partir desses momentos atuais, né. E aí a gente ficou bem curioso, porque eu e Guto, a gente troca muita figurinha sobre o processo, e a gente pensou em expandir essas conversas para outras pessoas e outras regiões, né? E a partir disso a gente fez um quantitativo rápido, que a gente já conseguiu fazer entrevistas com 16 artistas, né? De diversas regiões do país e até fora dele. E a gente, com isso, constitui também uma malha horizontal, né? De pensar, de conhecer, de fazer novas pontes, de pensar a arte também dentro de um contexto mais nivelado, e também de abrir espaços não formais de conhecimento artístico, né? Uma vez que ele não só se estabelece a partir da instituição em si, né, abarcado por ela, mas sim também outros eixos não hegemônicos de pensar a arte, né? E também uma coisa interessante que a gente observou, que alguns artistas eles se sentem acanhados em participar porque nunca foram convidados, né? Talvez essa história da visibilidade também esteja sendo quebrada nesses espaços, né, não formais. Temos artistas de Santa Rita, de Bahia, de Pernambuco, do Distrito Federal, de Portugal. Então, assim, todos participam de uma só malha. A gente não existe essa hierarquização. Arte é arte, né? Então, a gente busca também esse lugar nesse espaço, essas ativações, né? Isso. E a ideia de troca, a gente aproveita
também vem essa questão da pluralidade, né, de dar voz a isso também, na pluralidade. Então são diversas poéticas, sabe, diversos segmentos assim no campo das artes visuais que a gente vem dialogando a partir dessas lives e isso vai somando também ao que a gente vem pensando, né, vem trazendo aprendizado, conhecimento e desdobramentos para trabalhos também, né, para se pensar o que é a arte nessa quarentena, que vem dificultando muito a questão de exposições, do fazer artístico também, né, os artistas e as artistas em isolamento, como é que estão lidando com isso. Então, acho que é uma maneira de estreitar um pouquinho, de muitas vezes, como a gente ouviu em algumas lives, né, a dificuldade também que as pessoas e os artistas estão tendo de relacionar seu trabalho com esse período e a importância que a gente percebeu, a gente sentiu também, e a partir disso, da gente trocar nesse momento difícil. As pessoas precisam falar algo e não tem como mostrar, enfim. Artistas que não tiveram uma exposição individual ainda, ou então que têm vontade de mostrar o trabalho e fala sobre esse trabalho. Acho que parte muito para esse âmbito, vamos dizer assim, para esse sentido, né? Ótimo, ótimo. Então, assim, eu quero agradecer a Cris e Guto, acho que foi um momento de partida importante. Lembrar que, na verdade, isso reforça as parcerias que temos no grupo pesquisa, né? A ideia do grupo falando dentro do próprio grupo, isso é importante. Pensando também nos parceiros, irmãos, que têm ideias parecidas, como o caso do Arte em Rede e o Arte em Casa, né? Como isso vai construindo uma rede do tempo, outras possibilidades, e como também essa relação dos artistas, num momento de pandemia, de encontrar outros caminhos, outras maneiras de mostrar seu trabalho, de fazer seu trabalho circular, de falar sobre o trabalho, o quanto isso é importante. Então, assim, em nome do Arte, em nome do grupo de pesquisa AME, da UFPB, a partilha para vocês aqui, ok? Então, muito, muito, muito obrigado. Um abraço. Abraço.